pessoal, muito boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Iluminando o Seu Dia, com este que vos fala, R. Kovac. Primeiramente eu quero ouvir aí o boa tarde do Donizete, que está na técnica. Boa tarde, Roberval. Boa tarde, ouvintes da Web Rádio ABC. Boa tarde ao nosso entrevistado de hoje, o sacerdote Gerson Trindade. Também estamos aqui com a presença da mãe Tati, né? E a mãe Érica, que pertence ao templo do nosso entrevistado. Hoje, depois de um ano, voltamos aqui novamente com o sacerdote Gedson Trindade, do Templo de Umbanda Sete Tronos Sagrados de Olorum. Exatamente. Muito boa tarde, Gedson. Obrigado mais uma vez por vir aqui no programa, passar o seu conhecimento, e é uma honra tê-lo sempre aqui com a gente. Boa tarde, Kovac. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer é sempre meu. Sempre que possível estarei com vocês. Bom, a segunda pergunta que geralmente eu faço, né? Quem é o Gedson? Mas você já falou da outra vez, então, se puder fazer um resumo do Gedson Trindade, vamos lá. Vamos lá. 47 anos, metade da vida dedicada à religião de Umbanda. O templo está estabelecido aqui em São Bernardo, né? No bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. Os trabalhos acontecem de sexta-feira, abertos ao público, mas a casa funciona de segunda a domingo, inclusive com os projetos sociais que a casa tem. Estou me formando em filosofia, estou no quarto semestre de filosofia, e na Umbanda há quase 20 anos. Formei agora recentemente 15 sacerdotes, dentre eles um beijo até se ela estiver aqui com a gente, a Maria Clara, que é a mais nova sacerdotisa que a gente formou recentemente. Ela tem apenas 16 anos. Olha só. E é uma sacerdotisa maravilhosa, tem se mostrado cada vez mais incrível. E também os sacerdotes mais velhos da casa, a mais velha com 76. Então a gente fala com todos os públicos. Mas é isso aí. A única vez que eu fui, há um ano atrás, eles estavam reformando o local, né, expandindo para poder atender mais pessoas, e agora conversando com o Gedson, já está tudo funcionando, né? Finalizado, graças a Deus. Em junho do ano passado a gente finalizou, e esse espaço acabou psicossomático, para que não se transforme no âmbito físico e não precisemos tratar em cirurgia espiritual, mas também fazemos as cirurgias espirituais. A quarta-feira é o CTU, que é o curso de Teologia de Umbanda e Formação Sacerdotal. Quinta-feira a gente tem os projetos sociais, que é o Abraço de Esperança, que a gente tem levado aí, em média 110, 120 marmitas para o pessoal em situação de ruim e vulnerabilidade social de São Bernardo, bem como alimento para os animais, para os pets deles, e também roupas e agasalhos, cobertores e tal, às quintas-feiras. E sexta-feira esse espaço serve para acomodar melhor a nossa assistência, que tem uma maior mobilidade, tendo em vista que é no segundo piso, né, no pavimento da casa, para que as pessoas possam também assistir os nossos trabalhos. E sendo assim, a gente acaba acolhendo mais pessoas, né, para os nossos trabalhos de um modo geral. Então, se alguém, por exemplo, estiver interessado depois de saber mais detalhes, né, eles vão colocar no WhatsApp tudo que o Gedson falou, né, o que eles estão fazendo, os cursos do baralho cigano, tudo que eles estão fazendo atualmente, eles colocam lá no WhatsApp, e quem estiver interessado, basta entrar em contato com eles, no final eles vão fornecer aqui, né, o WhatsApp, algum contato assim. Sim, sim. Bom, Gedson, quando a gente vai num centro, né, de Umbanda, a gente chega lá, tem a turma trabalhando, né, as mães de santos, toda aquela turma que eu não sei bem dizer como que é. Quais os títulos, né? E a gente vê muitas coisas, assim, que eu sempre tive curiosidade de saber o que é. Por exemplo, quando eu fui atendido lá, o rapaz que me atendeu, ele estava com chapéu e tal, acendeu uma vela. Qual é o objetivo da vela nos trabalhos do centro? Vamos lá, Kovac. Uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar antes de qualquer coisa, a gente precisa sempre voltar no tempo e pensar na nossa ancestralidade, né? Então, como a religião de Umbanda é uma religião de matriz africana, nós temos, assim, desde o nascimento, né, desde do surgimento da religião,
esse elemento negro envolvido no contexto geral da religião, todos os elementos, e o que é muito bom da religião de Umbanda é nós podermos explicar cada um desses itens, né? Diferentemente de muitos dogmas de várias outras religiões, na nossa tudo tem um porquê estar acontecendo. E a gente precisa pensar nesse contexto. Pensando nesse contexto, a gente volta lá atrás, pensando nos quilombos, pensando em toda a história, né, de como surgiu as religiões espiritualistas, principalmente de cunho de matriz africana. Quando os escravos fugiam, né, da senzala e eles iam para os quilombos, para que eles não morressem de fome ao longo do percurso, quem já estava no quilombo pegava essa gamela, ou o alguidar, que hoje a gente usa de barro, nos trabalhos, colocava comida dentro dele para esses escravos se alimentarem e chegarem vivos no quilombo. Também colocava água e acendia a vela. A vela era justamente para trazer caminho e iluminar o caminho daquele que estava fugindo, para ir em busca da sua liberdade. E tudo isso foi introduzido dentro da nossa religião a partir do momento, né, da introdução também do escravo liberto dentro da religião. Então eles trouxeram também com eles esse conhecimento. Então vamos lá, a vela. De um modo geral, a vela, ela tem uma representatividade desde muito tempo, desde muito antes de qualquer religião, que é o iluminar. E dentro do espaço espiritual, ela tem o mesmo contexto, trazer iluminação para aquilo que está sendo proposto ali dentro do âmbito espiritual. Fora isso, nós temos que entender que a religião de Umbanda, ela também trabalha, acima de tudo, com os elementos e os elementais. Então, nós estamos falando de fogo, terra, água e ar. E o quinto elemento principal, que seria a ponta ali da nossa estrela, é o espiritual. Então, a ativação desses 4 elementos, fogo, terra, água e ar, se dá através do quinto elemento espiritual, que seria a entidade ali trabalhando, né? Colocando a sua energia e trazendo do astral toda a necessidade daquele trabalho. Então, a gente vai ativar esses elementos, fogo, terra, água e ar, que estão contidos na vela, tendo em vista que ela veio de um elemento natural, que seria o subproduto do petróleo, então ela esteve dentro da água, em contato com a terra. A chama a gente ativa ao acender, e a água, que normalmente o petróleo está abaixo do solo, né? Então, tudo isso, a gente está ativando esses elementos ali. E, sobretudo, no trabalho, trazendo luz para aquilo que está sendo solicitado. A gente precisa pensar também que toda vela acesa é um portal aberto. Então, é por isso que eu sempre ressalto para os meus filhos, para as pessoas que orientam, né, espiritualmente, para tomarem cuidado com a questão do acender a vela, além do cuidado em âmbito material mesmo, para não pegar fogo em nada, esse tipo de coisa, mas em cunho espiritual, pensando justamente no fato desse portal estar aberto, porque a mesma energia que está sendo solicitada para entrar e mudar uma situação que está sendo solicitada ali, também está saindo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque a pessoa nunca deve acender uma vela e sair de casa. Exatamente. Dentro de casa, né? Porque ali no centro é diferente. Alguns lugares, sempre por orientação espiritual, eu sempre indico, né? Façamos tudo sob orientação espiritual, não da nossa cabeça. Então, assim, para acender uma vela dentro de casa, se você for orientado espiritualmente, com certeza o espírito orientador vai te dizer por que você está acendendo, se tem que ser acima ou abaixo da sua cabeça, por alguns motivos que tem relação com os nossos chakras, a nossa antena de recepção de energia, enfim, várias coisas, se pode ser acima ou abaixo da cabeça. E aí, pode sair normalmente, coloca de um pires com água, para que, se caso ela caia, ela não pegue fogo em nenhum lugar. Hoje tem até uns protetores, né, que eles fazem, né? Você coloca dentro, não tem perigo de... E se cair não tem problema não nenhum. acontece nada, exatamente. E por que as velas têm cores diferentes? Porque quando a gente fala, na realidade, a vela branca substituiria qualquer uma das outras. No entanto, exatamente. No entanto, nós somos seres materiais. E aí é muito natural você perguntar para alguém que está, por exemplo, você frequentou nossa casa, foi uma única vez lá. Imagine que você chega lá para conversar com uma entidade e ela não usa nenhum item material e te diz que alguma coisa vai acontecer a partir dali. Sem que haja esse vínculo material, as pessoas não despertam ali aquele elemento da fé na pessoa. Então, quando ela vê a manipulação desse elemento físico, ela acaba criando naquele elemento físico também um elo de concretização da solicitação. Então, as velas, de um modo geral, elas têm cores porque dentro da religião de Umbanda, cada orixá tem uma representação de cor, tá? Oxalá, então, seria o branco, Ogum no vermelho, e aí existe algumas disparidades, tá?
Eu quero deixar claro que eu sou formado pela Federação Umbandista do Grande ABC, sou filho do pai Ronaldo Linhares, neto do pai Zélio Fernandinho de Moraes. Então, a Umbanda que a gente, só certo o que eu faço, tá? Quero deixar isso muito claro. Da forma que nós fazemos, cada uma daquelas velas tem uma representação específica para cada um dos orixás. Por exemplo, se você estivesse na nossa casa e fosse solicitado ao espírito que fizesse um trabalho para ti, de abertura de caminhos, quem é o orixá que rege essa energia do caminho? Ou Exu ou Ogum. Se você está numa gira de direita, muito provavelmente a entidade vai solicitar velas vermelhas, que tem ligação direta com a cor vibracional desse orixá. Tá? E por aí vai. E por aí vai, tem uma ligação direta com o orixá. Verde, por exemplo, não estão conseguindo, pelos meios comuns, serem pais e mães. E aí a gente faz um trabalho específico para Oxum, que é a deusa da fertilidade. E usaríamos, por exemplo, aí uma vela amarela. E cabeça, chá, energia. Por isso, orixá. Então, essa energia, nessa época, né, no momento dessa consagração, e para cada um dos orixás, são 10 as consagrações que nós fazemos, tem guias específicas. Então, todos os médiuns têm as mesmas guias de consagração. No entanto, por exemplo, eu trabalho com o seu Zé Pilintra e a mãe Érica trabalha com as 7 navalhadas. São 2 entidades e elas podem solicitar guias para trabalhos. Então, esses fios de contas vão mudar de acordo com a entidade também que está dentro dessa cabeça e tomando conta desse ori. Então, o médium vai ter, fatalmente, 12 guias no pescoço, tá? Depois de todas as consagrações, e mais as guias que as entidades solicitarem para trabalhos específicos. Então, o marinheiro tem uma guia, o baiano tem outra guia, o boiadeiro tem uma guia, a criança pode pedir uma guia, o herê. O caboclo que trabalha com esse médium também pode pedir a guia dele, então cada entidade vai pedir a sua própria. E também existem os fios de conta de proteção. Você compra uma guia? Eu indico. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeiro que eu não indico com más intenções para comprar os itens para fazer coisas ruins. Aquela energia está no ambiente. Aí você vai lá, compra uma guia para usar como proteção e coloca no seu corpo. E tem também não quem faz o fez a menor guia. sentido. E aí tem o agravante, quem fez a guia? Que energia que essa pessoa estava? Normalmente, para se montar um fio de contas, a pessoa ela faz um preceito. O que é esse preceito? O preceito é uma abstinência, na realidade, que o médium faz de álcool, faz de carne, faz de sexo, para que a energia principal, a essência desse médium, fique o mais pura possível. E que ele possa atingir um grau de energia muito maior para a montagem dessas guias. Então é muito importante todo esse contexto pregresso à montagem da guia. Então não é só um fio de contas, por isso ela tem um poder. E nem só umas bolinhas. E nem só umas bolinhas. Por isso que eu não gosto de falar colar, sabe? Porque colar você compra na feirinha e usa. Mas isso não é um colar, isso é um fio de contas. E o fio de contas tem poder. E o poder está justamente no cruzamento em que as entidades vão fazer para cuidar de você. Você falou bem aí. Vocês trabalham com fio de contas e na loja você compra um colar. Então essa é uma grande diferença. E o guia espírita? E aí, aproveitando esse gancho, há pessoas que falam, vou fazer uma guia. O verbo guiar, né? Eu guio quer dizer direção, acima de tudo. Então, quando a pessoa vai falar que faz uma guia, eu também peço sempre que ela substitua essa palavra. Então, quando os médios iniciam na nossa casa, eu já vou fazendo algumas mudanças com eles. Minha entidade. A primeira coisa que eu pergunto, você compra ela onde? Porque eu estou precisando de uma meia dúzia para resolver uns problemas meus. Aí eu vou lá comprar umas também. Porque não é sua entidade. Não é sua. Ela está para trabalhar contigo. Então, tem algumas mudanças que a gente faz. Dentre elas, a tal da guia, vou fazer uma guia. Não é uma guia, é um fio de contas. Porque a guia, você vai perguntar agora para mim, e os guias? Aí as pessoas podem confundir uma coisa com outra. Isso. Dá para entender? Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares para que as pessoas que estão iniciando entendam do que se trata acima de tudo, né? É só isso. E nesse caso, por exemplo, eu lembro uma vez uma pessoa me perguntou, ela acho que perguntou a título de gozação e deboche. Ela falou assim, eu queria ter aquela marca na testa que tem os hindus. O que eu faço? Falei, compra tinta e bota o dedo lá. Aí a pessoa, não é bem isso que eu quero. Eu falei, mas você está perguntando como você tem essa marca, né? Seria o terceiro olho, né? Eu falei, isso aí não é brincadeira, não é só para você enfeitar a tua testa. Exatamente. Você tem que procurar quem trabalha com isso e a pessoa vai te orientar e quando você chegar no ponto,
Até porque chifre também enfeita a testa, né? Por isso que eu acho que a má informação, né? As pessoas que são mal informadas. E o ruído, né? O ruído, Kovac. A comunicação, ela não pode ser truncada. Eu não posso falar uma coisa e você compreender outra, porque aí dá margem para interpretação. E o problema da interpretação, nós aprenderemos, e aos espíritos inferiores nós ensinaremos, mas ninguém será negado o direito de comunicação. Então, partindo desse princípio, as entidades que trabalham conosco, intituladas guias, eles têm esse propósito, nos guiar. Guiar onde? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Guiar principalmente nas nossas batalhas interiores. Porque não adianta eu sair para a vida sem que eu esteja preparado internamente para guerrear. Então, Ogum vem nesse contexto para que eu trave as minhas batalhas internas. E aí tem médiuns, obviamente, que vai falar assim, eu sou briguento porque eu sou de Ogum. Não coloca o orixá no meio das suas bagunças. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? É um cara mais de briga, é um cara de brigar. Então, mas isso é o lado positivo. Como tudo na vida tem o yin e o yang. Então, você precisa ter o equilíbrio dessa coisa. Então, o guia, ele vem justamente para nos trazer, em primeira mão, o nosso equilíbrio pessoal. Por isso, o desenvolvimento é importante. Havendo desenvolvimento, a compreensão de como essa entidade trabalha, quais são as suas ferramentas de trabalho, de onde ele vem, a quem ele presta conta, o histórico dessa entidade, que precisa ser levado em consideração, essa entidade se torna poderosos que usam, que fazem uso do contra-ego. Todos os espíritos tiveram vida na Terra. E por que eles vêm nos auxiliar? Porque eles conseguiram, através da ascensão espiritual e do entendimento tudo que eles passaram, nos trazer orientação para que nós não passemos pelas mesmas coisas. É basicamente isso. Muito bom. Bom, pessoal, se vocês querem participar aqui do nosso programa, vocês podem fazer diretamente no WhatsApp da Web Rádio ABC, que é 11 997724117. Vocês podem fazer perguntas para o sacerdote Jedson, que está aqui ao meu lado, ou para 997724117 no nosso grupo. A gente tem aqui o pessoal compartilhando, eu vou seguir do início aqui, vamos lá. Tem aqui a Neuza Gonçalves, a Sônia Maqui, a Cléa da Ótica Perfeito Olhar, a Elizabeth, a Bibi Moura. A Elizabeth colocou, cuidado ao acender e onde acender. Aí tem algumas informações que vêm lá de trás, quando você estava comentando, isso, acredito que das velas. O Afonso aqui também acompanhando. Aí uma notícia de última mão aqui, morreu o narrador Silvio Luiz, dando boa tarde também. O Mago da Luz, Ricardo, também. E para quem está no YouTube, né, o canal do YouTube é @WebRádioABC, Júlia, Hamilton Dias, Olivia Terribas, eu acho que é assim que se fala, Ana Afonso, do Vidas Burger, a Yane, explicação maravilhosa, a Olivia, momento de podermos aprender muito, obrigado, pai Jedson, Camila Magalhães, Tânia Rosalém, Guilherme, excelentes explicações, a Cléia aqui também acompanhando, Rodrigo Fernandes, Hamilton Dias. Oi, gente, está falhando, é normal ou só o meu? É o que eu digo, dependendo do celular e do sinal de Wi-Fi, YouTube exige bastante por causa da imagem. Aí é mais fácil ouvir pela rádio, se estiver acontecendo isso. E esse vídeo vai ficar aí disponibilizado para vocês poderem também compartilhar, passar para outras pessoas. Ana Cláudia, sim, está travando, é por causa disso. O Rodrigo aqui também, e Lara Friedrich, isso, dando a bênção, pedindo a bênção aqui. Que os orixás de vocês todos me abençoem, que Oxalá abençoe a todos nós. A Sônia Maqui, a Jéssica Lins, o Michael colocou, meu professor maior, Ariane, maravilhoso. E aí eu queria perguntar uma coisa. Nós temos aqui presente aqui a mãe Tati e a mãe Érica, né? Aqui uma filmando no estúdio, nos bastidores. E no teu caso, Gerson, sacerdote. Como é que funciona essa hierarquia para a gente entender? Como é que é isso? Qual a posição de cada um? Vamos lá. E claro que não é só mãe e sacerdote, tem mais, né? Tem.
Dentro da religião de Umbanda, a gente somos todos médiums, né? Indistintamente. Na realidade, toda a humanidade é médium, em graus maiores e menores de elevação, né? De entendimento, inclusive. E é claro que, como tudo sendo um dom, tem lapidação. Então, o desenvolvimento ele acontece, esse médium vai para o desenvolvimento, de repente a gente já está, pela necessidade espiritual, obviamente, sempre, esse médium começa a fazer tem o seu início, né, espiritual através do batismo. Então, é a primeira consagração, o batismo é a consagração Oxalá. Depois disso, pelas normas da Federação Umbandista do Grande ABC, nós precisamos nascer. Após o batismo, a gente nasce espiritualmente. Então, esse nascimento espiritual acontece dentro do ventre de Oxum, que é a cachoeira, quebrando um alguidar de batismo, representando, inclusive, a materialidade e o nascimento para a vida espiritual. Então, a gente tem o segundo passo aí, que é o nascimento espiritual desse filho. Na sequência, ele vai fazer obrigação de pai e mãe. O que é essa obrigação? Por isso chama obrigação. Após o batismo, a gente faz o jogo de búzio para identificar quem é o Eledá e o Juntó, que é o pai e a mãe desse filho. Eledá é o primeiro orixá e Juntó é a Exu, inclusive para fechar. E aí, feito isso, eles se tornam babás, as mães, babá, lorixá, o pai, e babá, a mãe. Depois que eles fazem a obrigação a Ifá, que aí é um grau a mais para a leitura de búzios, as mães se tornam Ialorixás e os pais Babalorixás, que são os mestres e as mestres do segredo, que seria através do búzio. Então nós temos só essas 3 hierarquias, tá? E aí todos são sacerdotes, independente. Tá? Sacerdote, sacerdotisa são os títulos. E dentro de sacerdote você pode ser Babalaô ou Babalorixá. E das mulheres, Babá ou Ialorixá. Então não são muitas, são. Mais fácil até de ter. Muito, muito mais. Ó, tá aqui o Daniel Lima, conhece? Meu marido. Faço parte da casa e da vida dele. É um sacerdote incrível e marido também. Grande beijo, parabéns pelo programa. Beijo, meu amor, eu te amo. E eu tenho aqui no meu Instagram, né, Escritor Kovac, várias pessoas, daqui não dá para enxergar o nome delas, distante. Mas tem a Simone Verusca. Sim. Ela disse que é uma médium esponja, e ela absorveu uma energia negativa e ela não está bem. O que ela deve fazer nesse momento? Vamos lá, Verônica? Verônica. Simone Verusca. Simone Verusca. Simone, vamos lá então. Ó. Primeiro ponto. Evite voltar nesses lugares, tá? Evite estar nesses locais. Ela sabe melhor das coisas do que eu. Bom, agora vamos a um outro detalhe, né, que a gente vê. Só colocar a última aqui, porque tem a ver com o que ele falou, aí depois você continua. Tá. Bom, teve a Ilara... Friedrich. Isso, Friedrich. A mãe Lara também, minha sacerdotisa lá de casa. Ela colocou aqui, orgulho em ser sua filha e ser parte dos 7 tronos. Axé. Anita Gomes também aqui dando axé, Adriana Guzzo, Rodrigo Fernandes, que lindo, Dan, acho que foi na hora que comentei aqui, né? Ângela, o Ricardo, eu gosto de acender incenso também, às vezes, acendo sem problemas para rezar. Na verdade, em algumas mandalas. Também acendo velas, uso ervas bastante com atendimento na histeria com ervas para limpeza em geral. Tem um intitulado como Moder aqui também. E a Neuza Gonçalves, não tenho costume em acender velas. Ok, mas alguém está escrevendo aqui, depois a gente faz uma outra, pode falar. Só colocando aqui uma observação, tem acho que 2 pessoas ali, falou sobre a mandala, essas pessoas provavelmente elas já têm conhecimento para fazer a utilização disso, tá? Então, a gente precisa deixar claro, fazer mandala é maravilhoso, mandala de abertura de caminho, mandala de ervas, mandala de sal grosso para... É excelente, mas também com cuidado e com entendimento. Com certeza, essa pessoa que acende vela nas mandalas sabe o que está fazendo. Nada pode ser. Ele sabe, o Ricardo faz um programa aqui. É isso. Tem conhecimento. Ele é um daqueles que faz quinzenal, faz as quintas-feiras. Maravilha, Ricardo. É hoje, né? Das 11 ao meio-dia, só que essa semana não é a dele, é semana que vem. Maravilha, Ricardo, axé. Você consegue virando a cabeça ver o que está no meu Instagram aqui.
Aí, que tem várias pessoas aí. Nome meio estranho, tem vários aí. Vanessa Aguiar. É isso que eu estou vendo aqui. Tá, mas tem um monte. Cima, tá. Vamos lá. Simone. Vai repetir. Que é Verusca. No microfone. Simone Verusca. E Simone Verusca. E esse outro não consigo ver. Não sei o quê. Ivetes Oliveira, acho que é isso. Escorpião de Oz. Escorpião de Oz. As Simões aqui. Axé, pai, estou na corrente, mas sou médio, esponja. Estou passando muito mal, esse que eu... porque senti energia do local. Qual é a dica? É isso aí, Simone, ó, proteção sempre. Você é médio e frequenta o local, é isso que eu entendi? Isso. Então, ó, antes de você, de qualquer coisa, busque a orientação do sacerdote desta casa, tá? Ou orientação espiritual de alguma entidade chefe dessa casa para ver qual o procedimento que dentro deste local lhe será solicitado fazer, porque essas dicas que eu acabei de passar para você aqui com relação ao banho e à vela tem relação com o que eu faria na minha casa, tá? Então, se você já está numa casa, por favor, procura esse responsável ou essa responsável para te orientar com relação a isso, tá? O psicólogo Rodrigo aqui também. Psicólogo Rodrigo, que mais? Do Ari Cardoso. Ari Cardoso. Boa tarde a todos, bem-vindíssimos. Agora vamos àquela parte da fumacinha, né? Incenso, aproveitar o gancho ali dos nossos amigos, né? Acender incenso. Sobre incenso. Vamos lá. Incenso, nós temos aí no incenso 3 elementos, né? Fogo, terra, água, aliás, 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Lembrando que o 5º elemento é o ativador, que é o espiritual. Cada incenso, cada erva tem a sua própria propriedade energética. Por exemplo, sálvia. O pessoal adora passar uma sálvia em casa. Qual que é a propriedade da sálvia? Equilibrante, adstringente, ela vai liberar miasmas, ela vai purificar o ambiente, vai trazer um equilíbrio para as pessoas desse ambiente. Então, qual que é o seu intuito ao fazer uma defumação? Então, a erva ela tem que estar ligada ao seu intuito, acima de tudo. Não adianta você pegar lá o seu bastãozinho, que normalmente isso é muito mais fácil, o seu palitinho de incenso, está escrito lá erva tal, para tal coisa, e você não colocar um propósito naquilo, porque só vai deixar a sua casa cheirosa, tá? Se não houver propósito ao acender esse incenso, para que você, enquanto 5º elemento espiritual, ative aquela força, vai ser só um aroma bom. Fumacinha. Uma fumacinha boa. Então, o incenso ele tem esse poder. E, principalmente, né, o elemental ali, a gente tem o elemental fogo, que é o fogo da regeneração, não é o fogo destruidor. É o fogo que vai regenerar toda a energia daquele ambiente. E o elemento ar, que vai dissipar a energia negativa. Essa é a função do incenso principal. E por isso a gente faz, inclusive, defumação antes dos nossos trabalhos, para equilibrar todo o ambiente, tendo em vista que as pessoas vêm de vários lugares, às vezes do trabalho extremamente estressada, e tudo ali é energia. Então a gente faz essa defumação inicial justamente para que todas as pessoas naquele ambiente estejam equilibradas na mesma frequência vibracional e receptivas a todas as coisas que ali vão acontecer espirituais. Então é o seguinte, se a pessoa compra lá um incenso, abre caminho, prosperidade, então ele tem que focar se não tiver intenção, nisso que só gastou dinheiro. Ao invés de economizar. Se ele precisa. Compra prosperidade e está pensando em outra coisa. Isso, não adianta. Tudo é propósito, tudo. E uma vela, da mesma forma que ela serve só para iluminar quando acaba a luz, ela serve também para abrir um portal de energia para outra coisa. Então, por trás do que você faz, existe uma intenção e um propósito. E é por isso que, ao fazermos coisas espirituais, nós precisamos estar completamente focados naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Um erro de pensamento ou um erro ali ao fazer aquilo, você abre um portal que depois você não vai conseguir. Aí você vai procurar uma casa espiritual, dizendo que as coisas na sua casa não estão legais, mas que nada aconteceu. Aí a espiritualidade chega para você e fala, você andou acendendo umas velas na sua casa sem o propósito principal. Ao invés de ajudar, ela pode atrapalhar. Acaba atrapalhando. Imaginemos a seguinte situação hipotética. Eu estou no meio da mata e a única coisa que eu tenho é uma vela e um fósforo. Eu acendo essa vela. Dali a pouco, o que vai acontecer nessa vela? Vários insetos vão porque eles estão em busca de luz. Então, trazendo isso para um âmbito espiritual, é exatamente isso. Se você acender uma vela sem o propósito espiritual, os espíritos que estão em busca de luz vão atrás dela. E onde ela está? Na sua casa.
se você não abriu o portal ou não direcionou aquela energia, o que vai acontecer? Eles vão se amontoar ali, porque eles sabem que ali eles vão encontrar a luz que eles estão precisando. Luz aqui eu coloquei entre aspas, porque não é o necessário. Aproveitando o que você falou, eu trabalhava no laboratório, trabalhei, né, muito tempo, e tinha uma senhora que trabalhava no raio-x. Na época ela já estava com mais de 60 anos. E ela sofreu um acidente. Um acidente de carro. O carro atropelou. E ela estava com um netinho de 5 anos. Nossa Deus. E a criança não aconteceu absolutamente nada. E ela foi parar na UTI. E quebrou lá as pernas, tudo. Quando ela voltou, fomos perguntar, né? O que aconteceu? Porque ninguém sabia direito o que tinha acontecido com ela. Ela disse que estava atravessando ali a rua Santo Antônio, ali que tem um cruzamento, né, com a Major Diogo, tudo. E ela estava do lado do viaduto. E um carro veio na direção dela, e entrou ali a contramão, para quem vira direito. O casal estava brigando dentro do carro, dando soco um no outro. E o carro sozinho atropelou a mulher. Nossa. Aí eu falei, e o neto? O neto não aconteceu nada. Aí eu falei para ela assim, você tem hábito de ir acender vela para as almas? Ela falou, eu vou lá no Tietê ali, né, tem uma igreja lá que acende vela para as almas. Eu falei, pois é, você vai lá, acende vela para as almas, mas qual é a sua força para suportar a quantidade de almas que ficam ao seu redor pedindo alguma coisa? Ajuda, né? Exatamente. Então aí eu falei, quando você for acender uma vela, oferecer para alguém, ofereça para pessoas da sua família. Exato. Não para as almas, do modo geral. Para as milhares de almas que nesse segundo acabaram de fazer a passagem. Pensou? Milhares. A gente está preparado para tudo isso, por isso o propósito. É o que você falou da selva, né? Exatamente. O carro descontrolado, sorte que não estava correndo, né? Exatamente, senão poderia ser muito pior. Atropelou a mulher e a criança inocente, pura, né? Não aconteceu nada. Exatamente isso, propósito. Então, disso que se trata. Outra coisa, Jedson, pois não. As flores. Flores. As flores, mais uma vez, repetem aí esse elemento, né? Só que a flor é um elemento vivo. É uma energia pura. Inclusive, ela esteve, né, na natureza, sobre todas as intempéries da natureza. Ela passou pela chuva, ela passou pelo sol, ela esteve firmada no solo, ela passou pela lua, ela passou pelo sol, ela teve toda a germinação, o crescimento. Então, ela absorve toda aquela energia e traz para dentro dos nossos trabalhos. Por isso, as entidades fazem uso delas. Para poder, inclusive, manipular toda a energia que elas trazem em si, sendo vivas, energia viva para as coisas que precisam acontecer ali. Cada flor também tem uma ligação específica para cada um dos orixás, tá? Então, tem flores muito específicas para e fez um estudo sobre os cristais de água. O nosso corpo ele é constituído de mais de 60% de água, então todo som positivo também alinha os nossos cristais de água do nosso corpo. Isso posto faz com que o atabaque também tenha esse som de criar essa linearidade no nosso campo energético para que facilite também a conexão espiritual. Então, quando o atabaque ressoa, que bate, os arrepios correm no nosso corpo, é físico, é uma sensação física, porque ele está trazendo energia de amparo, ele está trazendo energia de ancoramento, ele está trazendo energia de purificação, e isso tudo, a energia positiva faz com que a gente sintonize também a frequência positiva das entidades, e isso tudo faz com que o trabalho flua da melhor maneira possível. Então, o atabaque, ele é imprescindível numa gira. É porque quando a gente ouve... Só uma observação bem importante, o atabaque é um instrumento, né, de culto africano, e de um modo geral, ele foi introduzido dentro da religião de Umbanda depois de muito tempo, porque lá no primeiro templo, né, do Pai Zélio, que era Nossa Senhora da Piedade, os médiuns eram você precisa entender as suas potencialidades, a sua energia enquanto médium, para que depois você coloque isso em prática no seu desenvolvimento mediúnico. Então, quando você vai para a prática, a sua teoria ela já está redonda. Então, você já sabe todos os mecanismos como vão funcionar. Isso faz, inclusive, a trajetória desse médium dentro da nossa casa muito mais leve, porque ele sabe o que ele está fazendo e ele tem conteúdo, ele tem material, ele tem realmente massa ali para fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, ninguém vai para o desenvolvimento sem passar pelo CTU.
É porque uma dica para as pessoas, né? Nós temos aqui centenas, né, de templos de Umbanda no Brasil todo, né? Acho que é milhares até, né? Milhares. Então, e muita gente... E fora do Brasil. Eu frequentei uma vez, assim 2, 3 vezes, mas por querer conhecer um local, era uma casa onde a mãe e a filha atendiam as pessoas. Então, com o conhecimento de hoje e o que eu vi naquela oportunidade, você realmente tem que ir num lugar que seja sério. E eu vou te falar uma coisa também muito importante. Num lugar que seja certo, num lugar que seja... Não existe lugar certo, tá? Existe o lugar que sério, bate o seu coração. Porque cada pessoa, a gente precisa pensar nisso também. Cada ser humano, cada médium é um universo único. É um universo ímpar. Uhum. E a energia do Kova que bate com a casa X. A energia do Adonis bate com a da casa Y. E ele vai ser feliz lá e ele vai dizer para você, cara, vem conhecer minha casa, que ela é maravilhosa. E você chega lá e fala, nossa, que casa zoada. O que ele viu aqui, energia, né? Porque nós temos frequências. Então é muito importante nós lembrarmos sempre que existem médios que vêm de outras casas, que frequentam hoje a nossa casa, que se formam pela nossa casa e tal, que vem... O discurso inicial é sempre esse. A casa que eu frequentava, a mãe assim, o pai assado, fazia isso. Eu não quero saber. De verdade eu não quero saber. Porque até aquele momento te serviu, foi tão bom para você, você evoluiu. Não é possível que você tenha ficado 10 anos nesse lugar e não tenha conquistado nada de bom. Então, por favor, deixa a sua reclamação lá. E se você vier para cá, aprenda que aqui também você vai lidar com outros problemas. Mas eles vão existir, porque enquanto tiver seres humanos envolvidos com a conversa, vão haver problemas. Uhum. E qual que é o nosso propósito ali? O de evolução e de aprendizado. Você está ali pelo quê? Pelas pessoas ou pela espiritualidade? Esse é o primeiro passo. Deu para entender? Então, assim, quando a gente fala de casa certa e casa errada, tem que tomar bastante cuidado, porque a casa que me faz bem, pode não ser a casa que faz bem para o outro. É isso aí. Eu gosto de fazer essas perguntas porque a gente ouve muito isso. Né? Então a gente não existe casa certa, existe aquela que te atende. É claro que eu entendi perfeitamente bem o que você está dizendo, mas eu só queria aproveitar e falar uma coisa interessante. Normalmente, assim, a gente sente as pessoas e a gente sente as coisas, tá? Eu sempre falo isso para os meus filhos. Se vocês já estiverem em algum lugar ou com alguém, que você fica 5 minutos com aquela pessoa, e aí depois você sai e pensa assim, meu Deus, que energia, nossa, eu tô tão pegado, eu tô cansado, parece que a pessoa te sugou, parece um aspirador de pó. Sim. É exatamente isso. Existem pessoas em contrapartida que você fala com elas 5 minutos, que você gostaria de ficar com elas 10, 20 horas, porque é renovador, é transformador, é purificador, é uma pessoa que te restaura por dentro e por fora. As coisas com que ela fala te edifica. Enfim, as casas são a mesma coisa, porque toda casa é reflexo de um sacerdote. Não existe uma casa sem uma pessoa por trás dela. Então a energia da casa, a energia do ambiente reflete o seu dono. Então quando as pessoas falam para Adonai e falam para você, Kova, que esse ambiente está muito positivo e que se sente bem aqui, é a energia de vocês que está nesse lugar. Então o nosso corpo ele é receptivo. Existem momentos, inclusive, que a gente chega perto de algumas pessoas que a gente começa a se arrepiar do nada. Vocês já tiveram essa sensação? E são arrepios positivos, você sente isso também, e arrepios negativos. O nosso corpo, ele é o maior termômetro que a gente pode ter, para qualquer lugar ou pessoa. Está num lugar, você está sentindo uma sensação ruim, um peso, vai embora, aquele lugar não te pertence. Não está em sintonia vibracional contigo. E isso também serve para as pessoas. E o nosso maior erro, né, em sua grande maioria, é nós insistirmos naquelas pessoas e naqueles lugares que não nos fazem bem. E aí a gente só vai ladeira abaixo. É um exemplo materialista. Se você não gosta de beber, você não vai no boteco. Né? Exatamente isso. Se você gosta de beber, você vai lá e vai encontrar os semelhantes. Ô, Beval, olha, o horário passou que a gente nem percebeu. Vamos ver as últimas interatividades aqui, depois você vai para a conclusão, tá? Vamos lá. A Elizabeth, sempre que sinto vontade, vou numa casa para orientação, para um banho ou firmar meu orixá. Perfeito. A Neuza, quando minha mãe era viva, ela tinha costume em rezar terço para as almas, dia de finados, e acendia um maço de velas. Quando nós terminávamos o terço, ela pedia para pôr o prato com as velas acesas do lado de fora da casa. Nunca perguntei o porquê, mas depois ela faleceu e essa tradição dela não seguiu adiante. Prefiro
quando estou na igreja, na missa, fazer meu oferecimento. Tem isso? Eu costumo dizer, como que é uma coisa muito legal que acontece no candomblé em dias de festa, que fazem os orôs, que seria a matança, que toda a carne, né, do animal que é sacrificado para o fim espiritualista, essa carne ela é distribuída, é feito um almoço, um jantar para as pessoas que ali estão. E eu gosto de relembrar, tá? Isso é muito sério. Vamos voltar bem lá atrás. Metade do templo judeu era um matadouro e a outra metade era a igreja, tá? Então, quando fala o Cordeiro de Deus sacrificado, já fala do sacrifício de Jesus, porque ele também foi sacrificado. E os animais têm esse contexto dentro da religião. Então, respeitemos, estudemos e compreendemos. Isso é o principal. Vamos, então, aqui nas últimas, né? Tati Ferreira, quantos ensinamentos, meu pai, sua bênção? Axé, minha filha. Olívia Terribas, é muito importante saber o que está sendo feito, pois estamos lidando com vidas. Alexandra Paixão, pai Jedson, minha grande inspiração, uma pessoa de uma sabedoria incrível, de um coração enorme. Axé. Amo por demais da conta. A bênção, meu pai, sou muito grata em fazer parte dos 7 tronos. A Nayara Marques completou. Tem como saber se a entidade que está incorporada é a mesma que ela está dizendo? Tem alguma ferramenta que se utiliza para isso? Tem. Vamos ver que já você responde. Vou finalizar, porque depois tem um outro programa aí, já está. O Rodrigo Fernandes, sempre aprendemos mais com o senhor pai Jedson. Ana Cláudia Rosalém, pai, gratidão por falar sobre nossa religião de uma forma tão leve e responsável. Gratidão por ser sua filha, te amo. Por isso o desenvolvimento é importante. Porque a partir do momento que existe desenvolvimento, a entidade está em terra, ela cria um ponto de convergência entre o plano físico e o plano espiritual, diz quem ela é, a que veio, e o ponto fala quem ela é. Por isso a gente tem o ponto como ponto de referência. Como chama Giz? Pemba. Pemba. Com você, Roberval, as finalizações. Bom, infelizmente chegamos ao final do programa, né? Uma hora voa, ainda mais num bate-papo bom, né? Bom, Então, Jedson, mais uma vez eu quero agradecer a você. E antes de encerrar, gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Gratidão a todos os meus filhos, aos sacerdotes dos 7 tronos que estiveram conosco nessa tarde. Gratidão às mães que estiveram aqui conosco, a Donai e o Kovac, que estão conosco aqui até esse presente momento. Agradecer a espiritualidade, né, de uma forma geral, que nos convergiu para que nesse momento nós pudéssemos estar aqui. E, acima de tudo, que essa egrégora, nessa grande corrente espiritual, que é a religião de Umbanda, que eu sempre falo, cuidado que você pode se apaixonar, então não vem. Não, se você se apaixonar, acabou, já era. Então, a religião de Umbanda, para mim, é o meu maior alicerce, e toda a minha construção de vida, a partir do momento que eu me tornei umbandista, se deu a partir da religião. Então, quando eu falo que a religião me salvou, quem me conhece sabe que ela me salvou de fato. E então eu tento levar isso da melhor maneira possível para todas as pessoas que adentram a minha casa, a minha vida, aos sacerdotes, e não existe nenhum segredo que seja só meu. Todos os sacerdotes que são formados na minha casa, todos eles sabem dizer exatamente todas as coisas que eu acabei de dizer aqui. Então isso é uma coisa que me deixa com muito orgulho nesse contexto, tá? Um orgulho bom, tá? De saber que eu estou fazendo um bom trabalho. E agradecer a todos os ouvintes da Web Rádio, agradecer a todos os participantes dessa rádio de hoje, do programa, e, acima de tudo, Deus, que trabalhou para que a gente estivesse aqui, a espiritualidade. É isso. Gratidão a todos. Eu também quero agradecer aqui ao Donizete, que esteve na retaguarda aqui, dando uma parte, né, técnica. Fazendo um brilhante trabalho, inclusive. Fazendo a leitura em tudo quanto é monitor aqui na frente dele. Agradecer à mãe Tati e à mãe Érica também pela presença. Muito obrigado mais uma vez. O Jedson, o sacerdote Jedson Trindade, do Templo de Umbanda, 7 Tronos Sagrados de Olorum, Deus Supremo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que nos ouviram e nos assistiram. E um ótimo fim de semana e até a próxima quinta-feira. Não esqueçam de se inscrever no YouTube da Web Rádio, né? YouTube, vamos lá, gente, vamos se inscrever aí todo mundo, bora. Inscrever no YouTube e também, mas eles vão colocar, né, o Jedson e a Tati, tudo no WhatsApp, né, sobre os cursos, tudo que tiver lá.
O endereço? Endereço Rua Argia, número 579, é o número da nossa casa. Se alguém quiser acessar e conhecer a nossa casa, a gente tem lá o www.setetronos.com.br. Lá tem toda a história da nossa casa, bem como a distribuição das nossas senhas que acontece às quartas-feiras. E todos os nossos trabalhos, de domingo a domingo, tudo que a casa faz também está descrito lá no nosso site. Então, fiquem à vontade para nos visitar nas nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, só colocar lá 7 Tronos, vai aparecer um loguinho verde e amarelo, com os tronos lá dentro, e vocês vão ver fotos da gente lá, tem bastante coisa acontecendo. Abraço de esperança, enfim, tá tudo lá nas nossas redes sociais. Gratidão. Então é setetronos.com.br. setetronos.com.br. Tá ok, pessoal, muito obrigado e até a semana Até que a vem, próxima. se Deus quiser. Tchau. É isso aí, o programa R. Covado Iluminando Seu Dia vai ficando por aqui, às 16h.